Boa noite. É uma alegria que estamos reunidos mais uma vez. Como é pedido no protocolo da RCC, para que a gente se apresente. Como Samuel disse, meu nome é Magno, faço parte desse grupo de oração há uns 22 anos, mais ou menos. E é com alegria que estamos aqui para darmos graças ao nosso Senhor e clamarmos o Espírito Santo mais uma vez. Palavra do Senhor, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 14. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 14. Você também que acompanha este grupo de oração, essa pregação através do nosso canal no YouTube, localize aí também, reze conosco. Estamos juntos. Amém? Discurso de Pedro. Pedro, então, pondo-se de pé, em companhia dos 11, com voz forte, lhe disse: Homens da Judeia, e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e prestai atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, visto não ser ainda a hora terceira do dia, que era por volta das 9 horas da manhã. Mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, e é Deus quem fala, que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e vossas filhas. Os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias do meu espírito e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima, no céu, e milagres embaixo, na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia de nosso Senhor. E então, todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Repete comigo esse último versículo. E então, todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Mais uma vez, com propriedade. E então, palavra do Senhor. Meus irmãos aqui presentes e vocês que acompanham nos nossos canais da internet também. Essa palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo para este grupo de oração de hoje, contextualizando-a, vocês devem ter visto aí na Bíblia de vocês, que ela está localizada logo após a narrativa do evento de Pentecostes. O evento de Pentecostes, que está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 13, ele acaba justamente dizendo assim: Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão todos embriagados de vinho doce. Porque o que aconteceu em Pentecostes? O Espírito Santo veio sobre o cenáculo, sobre os apóstolos de Nossa Senhora,
Fez-se um barulho, um ruído muito grande, um vento impetuoso. E pessoas de várias nacionalidades que se encontravam em Jerusalém vieram até aquele lugar para ver que fenômeno sobrenatural era aquele que produzia tal barulho, que vento impetuoso era aquele, que coisa estranha era aquela. E foi aí que essas pessoas de várias nacionalidades, de toda a região, ouviam os apóstolos anunciar a palavra de Deus na língua deles, na língua dessas pessoas, dessas diversas nacionalidades. Por isso que é chamado o milagre dos idiomas, o que ocorreu na solenidade de Pentecostes. Os apóstolos falavam, mas aí o Espírito Santo, fazendo uma tradução simultânea, operava milagre na boca dos apóstolos e nos ouvidos de quem os ouvia, de modo que cada um que os ouvia, independente de qual região fosse, conseguia entender aquilo que os apóstolos anunciavam. E a palavra vem nos dizer que o que os apóstolos anunciavam? As maravilhas do nosso Deus. E logicamente esse fenômeno espantou muita gente, e por isso alguns descrentes diziam, que é isso? Esse povo se embebedou já. Esse povo até é bêbado para estar falando nessas linguagens estranhas. Aqueles que não estavam de coração aberto para acolher a mensagem do Senhor, escarneciam, zombavam e diziam, que é isso? Estão todos embriagados. Estão todos enlouquecidos, estão todos desprovidos da sobriedade. É por isso que Pedro começa o seu discurso dizendo, estes homens não estão embriagados, haja vista que ainda nem é hora de terem tomado vinho, nem é hora de terem feito refeição na qual era bebido o vinho, para dizer que haviam bebido além da conta e para dizer que poderiam estar embriagados. E é interessante observar que a postura de São Pedro, a gente sabe, a gente crê, na nossa Igreja Católica Apostólica Romana, que Pedro foi instituído pelo próprio Jesus Cristo como o primeiro Papa, e desde então, sucessão apostólica, até chegarmos em Francisco, que hoje chefia a Igreja de Cristo aqui nessa terra. É interessante observar a postura papal já adotada por São Pedro nesse discurso. Em vários outros momentos na Sagrada Escritura, a gente vai ver outros apóstolos se pronunciando, pedindo licença para se pronunciar. Pedro não. Pedro simplesmente fica de pé e com voz forte fala, estes homens não estão embriagados. Homens de Jerusalém, estes homens que vocês disseram estar embriagados, não estão com falta de sobriedade. Muito pelo contrário, estão cheios do Espírito Santo. Percebem a autoridade de São Pedro falando? Pedro não precisa de licença para falar. Porque na ausência de Jesus, era ele o sucessor legítimo de Cristo. Não havia licença a ser pedida. Ele próprio já era o chefe da igreja instituída por Cristo Jesus, que já estava em operação. Porque Jesus já tinha ressuscitado e Jesus já tinha subido ao céu na sua ascensão. Pedro já falava como Papa, Pedro já falava como chefe da igreja. Por isso ele falava sem pedir licença e por isso ele falava com voz forte.
tal qual Francisco nos fala hoje. Francisco, quando vai discursar, não nos diz, com toda licença, não. Ele vem dizendo, é isso que Deus tem para nós nos dias de hoje, porque Ele está sentado no trono de Pedro. E é isso que Pedro fez, falando como Papa, falando como chefe da igreja instituído por Cristo. Por isso a voz forte, por isso o não pedir licença, por isso falar com propriedade, propriedade papal, propriedade de pai, propriedade de quem está à frente e está ungido pelo Espírito Santo para estar à frente. E o discurso é dito, esses homens não estão embriagados, mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel no Antigo Testamento. Acontecerá nos últimos dias, e é Deus falando, que derramarei do meu Espírito Santo sobre todo ser vivo, e profetizarão os vossos filhos e vossas filhas. Nos últimos dias, derramarei do meu Espírito Santo e profetizarão. Farei aparecer prodígios no céu, milagres na terra, haverá sinais e profetizarão. Tudo isso antes que venha o grande dia do Senhor. Essa palavra se cumpre. Essa palavra se cumpre e o Espírito Santo é derramado sobre nós nos dias de hoje, para que profetizemos. Daqui a pouco teremos oportunidade de adorar Jesus na sua presença real, na Sagrada Eucaristia. Corpo, sangue, alma e divindade. Sangue, sim, porque a Eucaristia é um todo. Não precisa ter um cálice com o sangue do Senhor ali. A própria Eucaristia, a própria hóstia santa, contempla a presença do sangue junto. Então adoramos, sim, as espécies eucarísticas de Jesus em corpo, sangue, alma e divindade. E a cada vez que nós temos a oportunidade de estar diante do Senhor, em adoração, frente a frente com o Santíssimo Sacramento, nós temos a oportunidade de fazermos uma nova experiência de derramamento do Espírito Santo, olhando para o Senhor, e o Senhor nos olhando, para que dele recebamos a sua unção, para que dele recebamos a sua capacidade para profetizarmos. Sabe por que Deus nos fala que nos últimos dias o Espírito Santo será derramado e profetizarão? Jesus não está mais aqui, fisicamente falando. Mas Jesus continua presente. E Jesus quer continuar presente utilizando-se de mim e de você. Porque através dos seus olhos, Jesus olha de novo para aquelas pessoas que mais precisam. Através dos seus passos, Jesus chega naqueles lugares aonde a palavra de Deus precisa chegar e não tem chegado. Através dos seus ouvidos, dos meus ouvidos, Jesus ouve a voz rouca daqueles que pedem: socorro, Senhor, vem em nosso auxílio porque estamos perecendo. Através do meu coração, do teu coração, o coração de Jesus continua a bater. Porque a cada vez que comungamos a Santa Eucaristia, a presença viva do Senhor está em nós.
A presença viva do Senhor mexe com o nosso interior e somos portadores do próprio Cristo. E aí, mesmo não sendo nós papas, temos a propriedade para falar e anunciar como São Pedro e profetizar. E volto a dizer, e aí, continuar os olhos de Jesus olhando, mas através dos meus olhos. A boca de Jesus continuar falando através da boca de vocês. A boca do Senhor continuar anunciando as maravilhas do reino de Deus através da boca de vocês. Os gestos de Jesus continuarem acontecendo através dos gestos de vocês. Qual gentileza você praticou hoje perante um irmão? Seja de dentro da sua casa, um familiar teu, seja no âmbito do teu trabalho. Qual gentileza você praticou hoje? Se você praticou, tenha certeza, foi Jesus praticando através de você. Ao sair daqui, você vai precisar olhar alguém com misericórdia. Como Jesus olhava. E essa pessoa vai precisar desse seu olhar. Porque o reino de Deus vai acontecer na vida dela através desse olhar seu. Você tem participação na implantação do reino de Deus. Eu e você temos participação na implantação ou do reino de Deus ou da vontade do maligno. Nunca dá para ficar em cima do muro. Com algum dos dois a gente colabora. Tenha certeza disso. E não pense você que não somos dignos de sermos colaboradores, de sermos profetas da palavra do Senhor. O consolo era que Jesus escolheu gente de gosto muito duvidoso para acompanhá-lo. No Antigo Testamento, Deus chamava Jeremias para ser profeta. Menino, nem sabia falar. Jeremias falou, mas eu não sei falar absolutamente nada. O que eu vou anunciar? Deus falou, eu preciso só de você. O conteúdo eu vou inserir em você. Deus chamou Moisés no Antigo Testamento. Moisés era gago. E foi esse homem gago que fez o que fez, que bateu o cajado diante do Mar Vermelho e o mar se abriu. No Novo Testamento, já com os apóstolos, Pedro era descrito um cara de temperamento forte, intempestivo. Quando foram prender Jesus, já arrancou a espada, já arrancou a orelha do soldado que foi para prender Jesus. Jesus disse, calma. Pedro disse, ó Jesus, quer que mandemos descer fogo sobre tais cidades? Pois lá não estão praticando a tua palavra. Jesus disse, não, calma. Jesus chamou Mateus, que era um cobrador de impostos. Maria Madalena era do grupo próximo de Jesus. E o que Jesus tinha feito na vida de Maria Madalena? Tinha expulsado não um, mas 7 demônios. Era essa galera que Jesus recrutava para andar junto de si. Os recursos humanos da empresa de Jesus parecem estranhos porque recrutam gente bem fora da curva. Talvez sejam gente que a gente não queria nem do nosso lado nos dias de hoje. Tomé era um dos discípulos, dos apóstolos. Tomé não acreditava que Jesus tinha ressuscitado.
E é por isso que eu gosto tanto nos meus terços de fazer ejaculatória para São Tomé. Eu me identifico com ele pela minha falta de fé. E penso, se Tomé teve jeito, eu também tenho. Eu penso que muitos de vocês talvez pensem a mesma coisa. O santo da dúvida. E quanto a gente duvida do Senhor. Estas eram as pessoas que Jesus escolhia. Podia ter escolhido tanta gente para ser o maior autor de cartas na Bíblia. Mas Jesus foi escolher justamente Saulo, que era um perseguidor de Jesus. Um dia teve um encontro com Jesus, não fisicamente, mas espiritualmente. Depois tornou-se propagador da palavra. Seu nome mudou para Saulo e se tornou o maior autor das Sagradas Escrituras. É óbvio, todos os livros da Santa Bíblia são inspirados por Deus, mas Deus usa alguém para escrevê-los. E o maior autor de números escritos é São Paulo, que era um perseguidor, que era um assassino de cristãos. Eu estou dizendo tudo isso para falar que eu e você somos sim convidados, e muito mais que isso, convocados a sermos profetas. E essa palavra do Senhor se cumpre, porque o que incumbe a Deus continua acontecendo, o Espírito Santo é derramado. Agora falta apenas o quê? Que eu e você profetizemos. Se não fará falta aquela sua palavra não dada, aquele teu perdão não concedido, aquela tua escuta de um problema, aquele tempo que você não deu para alguém. Volto a dizer, Jesus continua andando no meio de nós. Só que ele não tem mais aquela mesma aparência de 2020 anos atrás. Jesus hoje é o Gilmar, trabalha no setor de imóveis, de locação e venda de imóveis. Tem a sua família, seus amigos, seu círculo de amizades. Jesus olha as pessoas através do Gilmar, inclusive através dos clientes do estabelecimento no qual ele trabalha. Jesus hoje é o Gustavo. Caminha através dos passos dele. Jesus hoje utiliza os pés dele, e como são belos os pés do mensageiro, já dizia o salmista, Jesus utiliza os pés dele para chegar aonde que precisa chegar a palavra do Senhor. Jesus hoje é o Fernando. Jesus sabe tocar violão. E Jesus canta e toca as maravilhas de Deus através do Fernando. Jesus sou eu, sou você. Ser cristão é isso, meu irmão, minha irmã. É deixar Cristo ser Cristo de novo. É deixar Cristo olhar através dos nossos olhos, falar através de nossas bocas, caminhar através de nossos passos.
abraçar através de nossos abraços, consolar através de nossas palavras. É isso que Jesus faz. Jesus hoje é a Gui. Jesus é agente de saúde, que visita casas e casas para saber como está a saúde dos moradores daquela residência, agendando consultas nos PSFs, cuidando não apenas da saúde da alma, da mente e do coração, mas da saúde do corpo, do teu povo. É ela, mas é Jesus. Ser cristão é ser Cristo de novo. É olhar como Jesus olharia. Falar como Ele falaria. Se portar como Ele se portaria. Falar como Ele falaria e se calar como Ele calaria. Consolar como Ele consolaria. Quebrar tabus, como Ele fez, em prol da misericórdia. Isso é profetizar, é ser Jesus de novo. E ao final da palavra é dito que ao final todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós sempre dizemos que estamos nos fins dos tempos, não sabemos quando será. O próprio Jesus fez questão de salientar que nem Ele próprio tem ciência, apenas Deus Pai. Mas a única coisa que sabemos é que a cada dia que passa é um dia mais próximo do dia glorioso da segunda vinda do Senhor. E os sinais ditos pelo Senhor vão acontecendo. Não sabemos se será daqui a dias ou daqui a séculos. Isso nem nos interessa a saber. O importante é nós nos portarmos e estarmos preparados para se fosse hoje, como o Senhor nos encontraria.